117 Guild Wars Capítulo 350 O mundo é o seu playground. Autor Kotaro fala clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. https://novelfull.net/https://pubfuture.com/ Capítulo 350 O mundo é o seu playground. Essence Stalker e Fighter Cleric compartilharam um olhar de incerteza. Porque essas três mulheres estavam correndo até eles com tal expressão no rosto, especialmente a que estava na liderança. Todos conheciam as três belezas supremas do jogo Boundless: Ikari, Zayn e Roma. Até o maior eremita do mundo real sabia sobre eles graças à sua popularidade retumbante. Vê-los vir aqui atacando assim. Será que Draco estava atrás deles? Quando Fighter e Sense se viraram para verificar sua teoria, não havia mais ninguém saindo do portal. Como tal, ficou claro que eles eram de alguma forma os alvos desta abordagem. Pensando assim, Fighter Cleric instantaneamente suspirou de arrependimento e se afastou para se distanciar de Sense Stalker. Essence Stalker olhou para seu amigo com curiosidade e Fighter apenas sorriu. Irmão Essência. Não, colega candidato à guilda Essência, eu trouxe você até aqui, mas não posso mais ficar com você, pois você parece ter provocado uma calamidade. Essence Stalker estava tremendo, mas ainda não entendia o que estava acontecendo. Vendo a confusão de seu amigo tosse dessa pessoa não relacionada, Fighter Cleric pensou que poderia muito bem fazer-lhe um último favor para comemorar sua proximidade anterior. Você é o Jarmus moderno, Essência. Você é uma calamidade ambulante que atrai as mulheres dos outros com sua beleza e aura impressionante. Você fora. Essência Stalker assentiu. Ele estava ciente do efeito que causava nas mulheres, embora não o fizesse conscientemente, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Foi graças ao seu melhor amigo aqui, que parecia ser capaz de comandar toda a sorte do mundo, que o salvou repetidas vezes. Fighter sorriu ironicamente neste momento. No entanto, há um ditado que diz: todo dia é para o ladrão, um dia é para o dono. Hoje, você atraiu as três mulheres de Draco, e este é um assunto que não posso. Não me atrevo a salvá-lo de... Fighter então usou uma expressão heróica. Mesmo assim, não se preocupe. Vou me certificar de coletar seu cadáver o mais intacto possível e organizar o maior funeral em sua homenagem. É o mínimo que posso fazer. Porra. Essence Stalker ficou sem palavras com a linha de pensamento de seu amigo. Como ele pôde abandoná-lo em um momento tão crucial de sua vida? Se Fighter estivesse certo, então esta seria certamente a maior calamidade que ele enfrentaria. Pior de tudo, o que exatamente ele fez? Ele não tinha saído para olhar nos olhos deles, mas eles vieram proativamente até ele. Assim como Essence queria correr de volta para o portal atrás dele, Ikari pousou diante dele com um largo sorriso e Zayn, assim como Roma, pousaram em ambos os lados dele com os olhos brilhando perigosamente. O coração de Essence Stalker afundou e a multidão de espectadores que cuidavam de seus afazeres diários se afastou. Muitos tinham olhares de interesse e tristeza. Ousando provocar as três belezas supremas em sua terra natal, esse sujeito devia estar com pressa para se banhar nas fontes amarelas. Sem mencionar que seu rosto bonito irritava muitos companheiros menos afortunados na multidão. Ikari circulou Essence Stalker lentamente, depois fechou os olhos e pareceu estar sentindo alguma coisa. Quando ela terminou, um brilho brilhou em seus olhos enquanto ela acenava para Zayn e Roma, que sorriam entusiasmadas. Você, siga-nos. Zayn comandou imperiosamente. Companheiros e irmãs, não há necessidade de ser tão ousados. Neste momento, Fighter Cleric parou de fingir que não tinha nada a ver com seu amigo totalmente não abandonado. Uma pequena voz em sua cabeça lhe dizia que não haveria problema em agir em seu nome. Roma olhou para ele de soslaio e percebeu que ele tinha o emblema de um membro central da Umbra, então sua expressão se suavizou. Não vamos prejudicá-lo ou satisfazê-lo, mas simplesmente desejamos investigar algo sobre ele. Zayn assentiu. Se quiséssemos prejudicá-lo, não precisaríamos vir pessoalmente. Fighter Cleric suspirou de alívio. Ele sabia que eles estavam certos. Se quisessem alguém morto,
Não precisariam levantar um dedo. Como as supremas belezas do clã Morningstar, elas poderiam facilmente ordenar que os membros da Umbra cumprissem suas ordens. Além do mais, seguindo o modo como a Umbra normalmente fazia as coisas, a recompensa dada na cabeça de qualquer infrator seria tão generosa que até mesmo alguém como Fitter Cleric se sentiria tentado a enfiar uma faca no coração de seu amigo, arrependidamente, se isso acontecesse. Então se eles disseram que estava tudo bem, então estava tudo bem. Depois que seu pânico diminuiu, Fitter pensou em algo e seus olhos brilharam. Será que ele está? Fitter perguntou com cautela. Ikari e Roma assentiram enquanto Zayn apenas sorriu. Vendo a resposta deles, Fitter entrou em ação. Ele deu um tapa na nuca do atordoado e senso Stalker e começou a arrastá-lo para longe. O que você está fazendo aqui? Apresse-se e vamos segui-los. Eu sabia. No momento em que ouvi sobre isso, eu sabia. Fitter gritou de entusiasmo enquanto arrastava seu amigo, as risadas de Zayn, Roma e Ikari seguindo seu entusiástico encorajamento. Essence Stalker foi arrastado lamentavelmente, com o rosto preso numa expressão de total perplexidade. Em sua mente, havia apenas uma pergunta que se repetia continuamente. Que porra está acontecendo? Draco e Eva saíram simultaneamente de seus casulos. Eles já haviam planejado sair neste momento quando Draco partiu pela primeira vez para a missão do Tesouro de Deus do Refinamento. Assim que saíram, os dois se abraçaram e passaram muito tempo assim. Depois de conseguirem um aperitivo adequado à presença um do outro, eles se separaram e foram tomar banho. Eles não precisavam e os nanites mantinham seus corpos livres de sujeira de qualquer maneira, mas era apenas um bom hábito de manter. Depois de brincar na jacuzzi executiva, a dupla saiu e começou a se arrumar. Eva usava uma camiseta verde de mangas curtas com uma jaqueta de couro preta, bem como calças justas de couro preto que exibiam sua bunda arrebitada e pernas delgadas e bem torneadas. Em seus pés havia saltos altos pretos com pontas afiadas. Parecia bastante normal, mas Eva poderia manifestar um estilete com essas mesmas pontas se precisasse matar um idiota. Quanto a Draco, ele simplesmente usava uma camisa estilo havaiana com os botões abertos, exibindo os belos contornos de seu peito e abdômen. Em seu pescoço havia um rosário polido que, ironicamente, ficava bem acima da escama reversa, como a peça central dela. Qualquer um que conhecesse sua herança estalaria a boca e cuspiria em Draco com desdém. Sendo a própria encarnação de Lúcifer e ainda usando o símbolo de Cristo em seu peito, bem sobre seu coração. Morrer 10.000 vezes não foi suficiente para limpá-lo deste pecado. Ele usava shorts havaianos para combinar com a camisa, e ambos eram de uma cor azul clara como o céu em um dia claro. Para os sapatos, Draco escolheu seus chinelos pretos testados e comprovados. Comparado a Eva, que parecia uma garota durona de uma gangue de motoqueiros, Draco parecia um jovem mestre pródigo em um resort, procurando por garotas para capturar e drogas para inalar. O contraste era bastante chocante, mas também aumentava o estilo deles. Draco escovou cuidadosamente o cabelo de Eva e espanou um pouco seu rosto, antes de se certificar de que suas sobrancelhas estavam alinhadas e cuidadas. Já que Eva não precisava de batom já que seus lábios eram naturalmente de uma cor vermelho sangue, Draco ignorou isso. Depois de fazer isso, a dupla decidiu sair do quarto. Já fazia mais de uma semana desde que eles se juntaram ao Supernatural. Então era hora de explorar o que esse grupo poderia oferecer a eles, bem como explorar seus novos inimigos do Superman. O objetivo anterior deles era dominar o lado negro da sociedade dentro desta cidade, depois passar para o estado, depois para o país, para o continente e, finalmente, para o mundo. No entanto, com uma organização mundial como Supernatural como apoio, eles poderiam se dar ao luxo de se tornarem um pouco mais conhecidos no mundo real. Conquistar o lado negro foi divertido, mas estar na luz também seria bastante revigorante. Como tal, Draco e Eva tinham um plano para abraçar o mundo. Eles não iriam dar uma entrevista coletiva ou algo assim ainda, mas não havia mais necessidade de se esconder. No entanto, a primeira coisa que precisavam fazer era verificar os seus fundos. Eva informou aos membros principais para sair, pelo menos aqueles que residiam no castelo como Akainu, Sanji, Jade e Jade. Como tal, Draco e Eva os encontraram na sala. Jade estava sentada diante de um computador, digitando enquanto Akainu fumava preguiçosamente um charuto.
Sanji também estava verificando atualizações na rede de informações enquanto Jada simplesmente se sentava de cabeça para baixo no sofá com uma expressão entediada. Assim que Draco entrou, seus olhos brilharam, mas escureceram novamente quando ela viu a beleza magnífica de Eva. Era simplesmente algo com o qual nenhuma mulher real poderia competir facilmente, especialmente com a aura de uma donzela celestial ao seu redor. Draco sentou-se em frente a Kainu e Sanji com Eva à sua esquerda e os gêmeos à sua direita. Ele primeiro acenou com a cabeça para Kainu. Dê-me uma atualização sobre nossas finanças. A Kainu soltou uma tragada do charuto e tirou um lenço do bolso do terno para enxugar os lábios. Sua renda pessoal atual é de US$ 34.320.890. A conta do grupo tem uns $ 289.034.167. Todos na sala congelaram. Todos levantaram a cabeça para encarar a Kainu, que deu outra tragada profunda. Mas também era possível ver suas mãos tremendo, pois ele não esperava que as coisas tivessem crescido tanto em apenas um mês. Draco respirou fundo e perguntou solenemente a Kainu, explique como isso aconteceu desde a última vez que verificamos. A Kainu assentiu. A última vez que verificamos, a conta do grupo tinha acabado de chegar a 70 milhões e a sua conta pessoal estava pouco abaixo de 4 milhões. Usamos 25 milhões de dólares para trazer todos os 3.000 membros da Umbra de seus países de origem para o país central e de volta para seus próprios lugares. A despesa mais barata acabou sendo as passagens de avião. A parte mais difícil e cara foi conseguir vistos para eles sem alertar qualquer empresa de informação ou governo. Nessa parte, tivemos que gastar muito. Draco suspirou. Isso foi tudo culpa dele e foi por isso que ele quis vir para a luz. Se ele criasse uma empresa e contratasse internacionalmente, não custaria tanto quanto isso para trazer apenas 3.000 pessoas de seus lugares para este país. Ele poderia até conseguir uma residência para trabalhadores, o que era muito mais eficiente. Se ele tivesse seus próprios aviões e navios, não seria tão difícil movimentar as coisas dessa maneira. Bem, agora que ele estava fora, muitas coisas mudariam, mas ele precisava terminar de ouvir o briefing de Akainu. Então, idealmente, deveríamos ter ficado com cerca de 45 milhões. Minhas projeções pessoais afirmavam que deveríamos chegar a 120 milhões neste momento, enquanto sua conta pessoal deveria chegar a 10 milhões. Akainu estalou os lábios e falou secamente. Essas projeções não levaram em conta o crescimento da base de jogadores do Boundless Sword. Houve um grande influxo de novos jogadores. Com eles começando no rank 0 e nós, que chegamos primeiro a atingir o rank 2, eles desejam diminuir essa lacuna. Tantos estão dispostos a gastar um pouco na compra de moeda no centro de comércio intermediário, bem como itens e equipamentos. Akainu deu uma tragada profunda em seu charuto. Como você deve saber, o mundo está atualmente ciente do Boundless devido à grande convulsão, bem como à audiência em curso. Como tal, as pessoas tornaram-se conscientes dos seus benefícios, especialmente os militares de vários países, e certamente também organizações ocultas como Superhuman e Supernatural, bem como empresas e governos. Draco e Eva sentiram. Isso foi mais ou menos no mesmo momento em que isso ocorreu na linha do tempo anterior também. Então não houve surpresa nisso. Embora fosse alguns dias antes, estava dentro de uma boa margem de erro. Afinal, o efeito borboleta já havia entrado em ação devido às suas próprias ações, e agora eles estavam com preguiça de fingir que algo diferente deveria acontecer. Guild Wars capítulo 351. O mundo é o seu playground 2. Akainu continuou com sua explicação. Bem, à medida que as empresas, governos e várias organizações tomaram conhecimento dos benefícios do Boundless Sword, muitos novos jogadores surgiram dia após dia. O mundo não está a par das estatísticas, mas estamos graças à conexão entre nosso grupo e o Glorigori Labs. Ao dizer isso, ele acenou para Sanji, que assentiu e começou a esclarecê-lo sobre os detalhes. Na primeira guerra de guildas, a contagem total de jogadores era de 53.976.024. No leilão do primeiro jogador, a contagem total de jogadores era de 96.521.608. Draco e Eva não ficaram surpresos, mas Jada quase pulou. Puta merda. São cerca de 42 milhões de novos jogadores em cerca de 3 meses. Draco balançou a cabeça.
3 meses de jogo. São apenas 3 semanas em tempo real. Jada ficou sem palavras, uma disposição rara para ela. No entanto, ela não poderia ser culpada, já que muitos na linha do tempo anterior também ficaram surpresos com a atração do Boundless quando o estúdio publicou as estatísticas em todo o mundo. Sanji tossiu e retomou sua revelação. O número de jogadores que tiveram suas contas excluídas por fatores do jogo é de 387.723 pessoas. Exatamente 387.710 obtiveram novas contas e reiniciaram, enquanto os 13 restantes não podem mais entrar no jogo por aderirem à campanha Cancel Boundless Sword. No entanto, isso é apenas uma questão tangencial. Posso compartilhar estatísticas mais detalhadas sobre a base de usuários do jogo mais tarde. Por enquanto, deixe-me compartilhar quantos novos jogadores tivemos desde o leilão do primeiro jogador. Sanji fez uma pausa e respirou fundo. Isso fez o coração de Jada afundar ao perceber que estava prestes a fazer um número chocante. Desde o leilão do primeiro jogador, que aconteceu há 3 semanas e meia no jogo e há apenas uma semana em tempo real, a base de jogadores aumentou em cerca de 40 milhões, fazendo com que o novo jogador contasse 139.219.909. Akainu fechou os olhos e suspirou enquanto dava uma tragada no charuto, enquanto Sanji pegava um cigarro no maço e o acendia. Jade apenas ficou lá sentada com sua expressão mudando continuamente enquanto Jade tinha uma expressão solene. Os únicos que estavam calmos eram, como sempre, a dupla maligna, pois esperavam algo assim. Somente as pessoas que vieram do futuro poderiam entender o tipo de atração horrível que Boundless exercia sobre o ser humano moderno. Quaisquer prognósticos feitos a respeito seriam amplamente superados em questão de meses. Akainu assumiu a partir daqui. Como você pode imaginar pelo que compartilhei anteriormente, bem como pelo que Sanji acabou de compartilhar, a maioria, se não todos, desses novos 40 milhões de jogadores são de empresas organizações ocultas de elite ou militares de governos, bem como seus vários agentes. Akainu soltou uma nuvem de fumaça, transformando em um anel de fumaça, antes de disparar outra que se fundiu com a primeira. E, ao contrário do primeiro grupo de jogadores que eram gamers, essas novas pessoas não estão aqui para trabalhar sem parar ou perder tempo na camada inferior. Eles querem ganhar rapidamente uma posição no mundo dos jogos para impulsionar a agenda de suas empresas, organizações e governos. Como tal, há atualmente uma corrida louca por recursos e equipamentos. Nós do Umbra naturalmente não temos essas preocupações, mas muitas das guildas de jogadores estão sendo indevidamente pressionadas. Como você deve saber, a IA do Boundless não esconde informações dos jogadores, e mudar a aparência só é possível com itens especiais, todos dos quais são caros e não são algo que o jogador médio possa pagar. Como tal, é simples tirar uma foto usando o modo de foto, exportá-la e executá-la em uma digitalização facial. Akainu suspirou neste momento. Como as guildas de jogadores são muito fortes em termos de níveis e facções, esses novos jogadores começaram a exercer pressão externa sobre essas guildas de jogadores sem um forte apoio no mundo real. É claro que eles não estão recorrendo à força, pois isso seria muito óbvio. Como eu disse anteriormente, o mundo inteiro está de olho no Boundless devido ao drama em curso. Fazer algo tão brutal abertamente seria extremamente tolo para qualquer companhia ou organização. No entanto, eles implementaram o uso de benefícios externos. Muitos jogadores que se juntaram ao Boundless eram como você no passado, irmão Draco. Eles entraram no jogo para ganhar dinheiro para si próprios e adquiriram uma boa quantidade disso ao longo do tempo. Comparado com as enormes somas que essas organizações estão gastando em troca dos vários recursos e pontos de acesso que essas guildas controlam, o que elas ganharam antes não foi nada. Akainu parecia irritado e jogou fora o charuto quase acabado. Como tal, muitos desses jogadores venderam os seus itens e poder por dinheiro do mundo real. Eva zombou. Não fique indignado por eles, porque você deveria sentir pena dos idiotas. Eles trabalharam duro para o benefício de outra pessoa, tornando-os os maiores perdedores do século. Já é tarde demais para eles e em breve eles se arrependerão de ter agido tão brevemente. Visto. Draco concordou com a cabeça. Isso não foi nada chocante, a mesma coisa aconteceu na linha do tempo anterior. Afinal, os jogadores não tinham alguém como Draco e Eva que pudesse descrever os benefícios que Boundless lhes traria,
bem como o impacto que teria no futuro. Foi por isso que todos os membros da Umbra, bem como guildas afiliadas como Meren, Kamizu e Profanadores, dedicaram tudo ao jogo. Independentemente de serem zeladores ou CEOs internacionais, eles se demitiram do trabalho para se concentrarem no jogo, uma escolha que surpreendeu amigos e familiares. Claro, eles não iriam explicar. Mesmo que o fizessem, quem os levaria a sério? Algum jogo Fives será o ponto central da humanidade e da sociedade nos próximos 3 anos? Eles devem estar drogados. Tudo isso, seja a aquisição de recursos pertencentes a jogadores em estágio inicial ou o desdém do jogo por pessoas, grupos comuns, foi a primeira etapa oficial que levou ao grande estupro da atualização 5. Na linha do tempo anterior, muitos analistas reuniram os principais eventos e atividades que levaram a esse período horrível da história humana que ofuscou todas as guerras mundiais anteriores e até mesmo o horrível estupro de Nanquim. Este foi considerado o primeiro passo. Reviver esse período foi surreal para Draco, já que ele ainda estava subindo em Darkrow nessa época. Eva também se sentiu melancólica porque naquela época, Local Lore havia entrado no jogo e se forçado a entrar em Darkrow. A competição entre ele e Draco começou naquele momento, e ela obviamente escolheu Draco. Bem, o resto foram apenas lembranças dolorosas, então não há necessidade de lembrar de tudo. Akainu continuou. Voltando ao assunto, como esses grupos se juntaram e estão investindo enormes somas de dinheiro para crescer o mais rápido possível, é natural que nossos itens sejam vendidos a preços proibitivos e a uma velocidade chocante, já que oferecemos a melhor qualidade em jogo, bem como a maior quantidade. Akainu zombou neste momento. Na verdade, isto acontece ao ponto de muitas organizações já nos contactarem com o mesmo propósito com que contactaram outras. Renunciamos a alguns ou a todos os nossos terrenos e benefícios, e eles dão-nos dinheiro e apoio. Draco ficou intrigado. Como você respondeu a elas? Akainu olhou para Jade. O gêmeo sempre legal e sereno falou em tom neutro. Primeiro nós os rejeitamos. Se eles tentassem forçar sua agenda, enviamos algumas recompensas para seus membros e esmagamos suas guildas ou facções no jogo. Se eles ainda tentassem causar problemas, entrei em contato com a IA e solicitei um dox, que ficou feliz em atender. Enquanto o grupo em questão estivesse dentro do país central, alguns dos irmãos sanguíneos sairiam e matariam suas cabeças, avisando o resto. Isso é, claro, para aqueles que trabalham nas sombras. Para empresas e grupos que trabalham nas sombras, eu invadi seus servidores e publiquei seus negócios duvidosos ou qualquer informação incriminatória sobre seus superiores para o domínio público. Depois disso, eles tiveram muito pouco para nos pressionar ou focar na expansão da Boundless. Jada terminou com um sorriso formal. No entanto, todos, incluindo Eva, ficaram sem palavras com o relato casual de Jade sobre sua crueldade. Doxing jogadores de organizações paralelas e matando seus líderes. Roubar informações debilitantes de empresas e espalhá-las pelo mundo sem sequer tentar chantageá-las primeiro. Desde quando Jade era um agente do caos? Deixando de lado o drama que estava acontecendo com o Boundless World, a parte empresarial e jurídica do mundo deve estar em grande convulsão nos últimos dias. Os olhos de Jada lacrimejaram e ela abraçou sua irmã gêmea de cabelo azul. Jade, eu sempre soube que você era tipo Mei. Eu te amo. Jada beijou sua adorável irmã na bochecha repetidamente, fazendo Jade corar e franzir a testa ligeiramente. A cena desses dois gêmeos fofos sendo tão íntimos foi realmente comovente. Nota do autor: caso você tenha esquecido, Jade e Jade são lolis, mas não tão baixas quanto Sublime. Aqui está uma bela imagem que encontrei que se parece com as gêmeas, i.ingur.com/3ldkpdf.png. Enquanto Jade lidava com seu gêmeo excessivamente entusiasmado, Draco acenou com a cabeça para Akainu. Então, para resumir, tudo o que colocamos foi esgotado. Akainu sorriu amargamente. Mesmo até o rank raro. Você nos disse para não colocar nenhum épico lá em cima, mas tenho certeza de que eles também seriam roubados. As coisas que colocamos por hora são fortemente contestadas no Centro de Comércio Intermediário, e recebemos um elogio do sistema, como um fornecedor de ponta. Tudo o que ele faz é destacar nossos produtos e alertar muitas pessoas com o prêmio de melhor licitante sobre nossos produtos. Assim, enquanto todos nós sentamos aqui, nossos fundos continuam a crescer.
tanto os seus fundos pessoais quanto os fundos do grupo. Akainu coçou a cabeça e limpou o paletó das cinzas que caíram do charuto. A taxa que estamos a ganhar dinheiro alertou até o banco Foljas Lagare, e eles estão a queixar-se de que se continuarmos assim, seria difícil manter os nossos ganhos escondidos das agências de informação. Draco sorriu sem jeito enquanto Eva bufava. Então gaste mais rápido do que podemos ganhar, é simples assim. Draco concordou. Eva está certa. Akainu, é hora de oficializar nosso grupo. Continuaremos mantendo nossas conexões nas sombras, mas também precisamos ter uma frente para a luz. Abrir 3 empresas, um grupo de jogos para nossos membros do Umbra trabalharem. Nós os contrataremos abertamente como funcionários e os enviaremos junto com suas famílias para o país central e forneceremos moradia. A segunda empresa deveria ser de tecnologia, para P&D. Contate a Amber, dizendo-lhes que nossa empresa de tecnologia será uma fachada parcial para eles. Eu sei que eles têm dificuldades no transporte de mercadorias porque todas as suas empresas e afiliadas estão sob intenso escrutínio. Isso deve agilizar as coisas para o lançamento dos pods. Nossa empresa pode ser usada como principal distribuidora deles, permitindo que as vendas e a fabricação dos pods sejam bastante aceleradas. Claro, Draco decidiu fazer isso por vários motivos, muitos dos quais exigiam uma explicação aprofundada devido a eventos que ocorreriam no futuro, bem como a mudanças no presente. Quanto à terceira empresa, torne-a uma força de segurança privada. Entre em contato com Supernatural e informe-os de que estamos abrindo uma empresa desse tipo e que eles deveriam enviar alguns de seus jovens mais talentosos para se juntarem a ela para treinamento. Pretendo construir e criar uma forte força militar no mundo real. Eva bateu no lábio e acrescentou, use o dinheiro que ganhamos de graça. Não corte custos nem negocie, apenas gaste, gaste, gaste. Obtenha a mais alta qualidade possível em tudo o mais rápido possível. Além disso, reserve algum dinheiro para me ajudar a construir uma agência de inteligência internacional no mundo real, pois isso será um grande empreendimento que exigirá muito dinheiro. Guild Wars capítulo 352. O mundo é o seu playground. Teresa Kainu ouviu os comandos de Draco e sorriu. Já faz muito tempo. Os meninos e eu estávamos preocupados sobre quando você iria querer finalmente tornar tudo oficial. Draco riu. Desculpe pela espera. Você sabe que há certas circunstâncias que nos forçaram a ser prudentes por um longo tempo. Sanji acenou com a mão preguiçosamente. Nós entendemos. Tudo o que importa é que agora seremos capazes de nos tornar uma família não apenas em nossos corações, mas também na realidade. Jade e Jade também sorriram, com a gêmea de cabelos ruivos perguntando, então, qual será o nome do nosso novo grupo? Draco e Eva trocaram um olhar, antes de ponderar. Não é Umbra. Não é Vita. HM. Talvez Morningstar? HMMM. Isso é um pouco exagerado. Abissal? Muito nervoso. Celestial? Muito espalhafatoso. Eva acariciou suavemente os cabelos de Draco e sugeriu suavemente, que tal o purgatório? Os olhos de Draco brilharam. Sim, este é bom. O que existe entre os altos céus e os infernos escuros? É o purgatório. Incrível. Draco agarrou Eva e a beijou profundamente, uma ação que Eva aceitou e retribuiu alegremente. Eva não se importaria se o mundo inteiro assistisse, contanto que ela fosse capaz de experimentar o carinho dele, tudo ficaria bem. Akainu sorriu e Sanji tossiu sem jeito. Jade abaixou a cabeça enquanto o punho de Jada se fechava enquanto sua pele ficava roxa escura devido ao ciúme sem fim. Depois que Draco recompensou Eva, ele continuou como se a cena anterior nunca tivesse acontecido. Jade, conecte-nos à rede de Supernatural e pergunte se há algo que eles precisam que façamos. Afinal, eles tinham acabado de ingressar na organização. Eles tiveram que fazer uma ou duas tarefas de levantamento pesado para ganhar mais apoio. Draco e Eva estavam extremamente interessados em Supernatural, assim como em Superman. Apesar de suas linhagens e de toda a sua experiência anterior, eles nunca haviam encontrado este lado do mundo. Como tal, eles estavam naturalmente inclinados a explorá-lo ainda mais neste. Jade fez isso. Seus dedos passaram pelo teclado enquanto ela verificava as mensagens da organização para Draco e Eva. Depois de um tempo, Jade fez uma pausa e balançou a cabeça. Eles não enviaram nada além de todas as coisas que você pediu quando entrou. Draco esfregou o queixo. Então,
Parecia que Supernatural tinha os dois em autoestima e queria manter um bom relacionamento, não importa o que acontecesse. Se eles se apressassem em dar uma tarefa a Draco e Eva, então o relacionamento deles se tornaria um benefício mútuo. No entanto, se eles apenas atendessem Draco e Eva, mostrando deferência e fornecendo assistência ilimitada, Draco e Eva naturalmente sentiriam um vínculo estreito com a organização, e Supernatural teria ganhado dois poderosos jovens mestres de controle que teriam um futuro infinitamente brilhante. Quem diria, o filho de Draco e Eva poderia ser ainda mais monstro do que eles, manifestando habilidades ainda mais malucas. É preciso saber que o controle ainda era uma coisa nova nesta linha do tempo e poucos entendiam todo o seu poder. No entanto, com base no que foi mostrado até agora, qualquer um poderia ver que o controle estava realmente dominado. Não tinha nada a ver com linhagem ou constituição especial. Tinha apenas a ver com a mente e o treinamento sem fim. Mesmo com esse treinamento, ainda era muito difícil, mesmo para os mais talentosos, cruzar a etapa final e desbloquear o controle, algo que poderia levar anos. Nota do autor: deixe-me deixar isso claro, há uma diferença entre o início de um conceito e a introdução dele. Um início é a ideia inicial do conceito, enquanto uma introdução é uma revelação formal do conceito em um completo estado. Um exemplo seriam os carros voadores. Este conceito existe desde o século XX, mas ainda não foi introduzido. No dia em que a primeira empresa de tecnologia anunciasse seu modelo funcional de carro voador, isso seria uma introdução. Muitos dos atuais mestres do controle eram velhotes ou bruxas que começaram a treinar essa técnica desde crianças e só alcançaram sucesso na velhice. De acordo com Supernatural, eles tinham apenas 3 outros mestres de controle além de Draco e Eva, que eram todos velhos. Superman tinha 15 deles, porque a natureza e o estilo de operação de Superman beneficiaram mais o crescimento dos mestres de controle em comparação com Supernatural. Era provável que Superman fizesse qualquer coisa para recrutar Draco e Eva. Quem sabe, não estava fora das possibilidades que seus recrutadores batessem à sua porta a qualquer momento. 2 jovens mestres de controle eram muito mais valiosos para eles do que para Supernatural. No entanto, Draco e Eva ainda escolheriam Supernatural. Não por carinho ou qualquer sentimento de lealdade, não. Simplesmente porque os dois sabiam mais sobre a direção do controle do que qualquer outra parte saberia durante os próximos 4 anos em tempo real. Não só isso, enquanto todos os outros estavam no nível 1 de controle, Draco e Eva já estavam no nível 4. Draco só alcançou o nível 4 após sua cópula com Eva, quando suas mentes, corpos e linhagens estavam sincronizados perfeitamente. Ele estava no nível 3 depois que seu corpo foi reconstruído, e Eva sempre esteve no nível 3 depois de recuperar as memórias de sua antiga vida. Depois que ingressaram, ambos subiram para o nível 4. Esse não foi o único benefício naquela época, já que a pureza de sua linhagem começou a aumentar a partir de então, e eles poderiam até aumentá-la com osmosis, um feito impossível para qualquer outro membro do linhagem. Tanto Eva quanto Draco estavam atualmente com 99%, embora Eva continuamente tivesse o dela deduzido devido à criança voraz crescendo em seu ventre. Uma protuberância ainda não havia aparecido em sua forma esbelta, mas Eva e Draco podiam sentir a vida crescendo nela. Tudo bem então. Lembro que pedi ao Supernatural para nos fornecer as informações de toda a organização, o que eles sabem sobre o Superman, além de muitas outras coisas. Draco afirmou. Jade passou sua guia holográfica e enviou algumas informações para o relógio holográfico de Draco. Eu revisei tudo e coloquei tudo em mente. Analisei os dados e removi os boatos, deixando as informações principais para trás. Também os organizei cuidadosamente para torná-los mais acessíveis quando você quiser verificar qualquer coisa em qualquer lugar. Sanji esfregou os óculos com um suspiro. Que monstro você é, pequena Jade Belty. Boanha King, organização de informações, análise de dados e desenvolvimento de software. Como você quer que eu viva neste mundo? Jade corou, uma ação que ficou ainda mais doce devido à sua expressão ainda tão estoica como sempre. Foi graças aos seus ensinamentos. Sanji não conseguiu reunir coragem para responder. Qualquer professor adoraria saber que seu aluno era exemplar, mas não que o aluno o superasse tanto a ponto de atingir o espaço sideral enquanto o professor fosse deixado para trás no núcleo da Terra. Draco riu e leu os dados com Eva. Eles só precisavam dar uma olhada superficial para gravá-lo em suas mentes.
deixando de lado as heranças do anjo negro e da donzela celestial, que se concentravam em impulsionar a mente. Seus corpos reconstruídos e o controle permitiram que eles fizessem isso. Depois de passar uma hora analisando todos os dados, Draco estalou a língua. Eu honestamente esperava que Supernatural fosse a organização oprimida entre eles e Superhuman pela maneira como eles estavam nos recrutando às pressas, bem como pelo fato de Superhuman ter mais mestres de controle. Os lábios de Eva também se torceram. Tenho vergonha de admitir que não tinha ideia de que eles eram tão poderosos ou influentes. Dos 251 países do mundo, eles têm influência direta no governo de 120 deles. Eles estão envolvidos em todos os outros. E, no entanto, nenhuma única agência de informação parece estar ciente disso. Jade contribuiu aqui. Enquanto isso, os super-humanos estão baseados em apenas 3 países. O país central, antigo Estados Unidos. Eles têm sido uma presença forte aqui desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles estão na Alemanha, e foi o Superhuman que instigou a Segunda Guerra Mundial. Eles forneceram tecnologia exclusiva para Hitler. No entanto, o ataque do Japão forçou a América a retaliar usando a mais nova tecnologia que o Superhuman lhes forneceu, a bomba atômica. A sua sede real sempre foi na Suíça, dentro do CERN. Esta é uma fortaleza que lhes pertence e nenhuma outra potência pode ainda penetrar nela. Jade finalizou. Draco olhou para Eva de forma estranha. E a beleza celestial corou profundamente. Naquela época. Bem, a Alemanha nos abordou para se juntar à sua bandeira e, como linhagem Amaterasu, aproveitamos essa oportunidade para concentrar nossos ataques na China. Qualquer dano que pudéssemos causar à linhagem Pangu estava ok. Draco esfregou o queixo. Se bem me lembro, a Itália também fez parte da guerra. Eva sentiu. A linhagem Lúcifer enviou sua ajuda, mas... Jada sorriu e falou causticamente. Mas todos sabem que, naquela época, a Itália era mal liderada, mal equipada e geralmente era inepta durante os combates. A expressão de Draco congelou e ele sentiu seu rosto esquentar. Mesmo que ele pudesse ter problemas não resolvidos com sua suposta família, ele ainda era a encarnação de Lúcifer e eles eram seu sangue. Eva veio em socorro. Bem, os membros da linhagem Lúcifer não foram feitos para tais coisas. Eles preferem gastar seu tempo causando estragos na frente de guerra em vez de liderar tropas nas sombras, daí o fraco desempenho. Vendo que Jade estava prestes a adicionar mais fogo, Eva mudou rapidamente de assunto. Chega de eventos passados. Analisamos as informações de Supernatural e vimos que eles têm algo semelhante ao nosso quadro de missões. Jade assentiu. Isso mesmo. A organização possui um portal onde os membros podem aceitar diversas tarefas por diversas recompensas. Os portais possuem espaços diferentes para diferentes categorias de membros. Os Trolls têm seu próprio lugar, os despertos também, os nobres acima deles e os lords que são líderes de subgrupos. Lords superiores como você e Eva também têm seu próprio espaço, mas as tarefas listadas lá. Jada franziu a testa ligeiramente. Deu uma olhada. Jade ampliou o que estava em sua tela, permitindo que todos vissem. Quando viram o que havia ali, ficaram sem palavras. As tarefas eram quase todas sobre assassinatos e assassinatos, exigindo que eles matassem membros importantes do Conselho Mundial, reunissem cadáveres de membros da linhagem em segredo, matassem celebridades/VIPs importantes que bloquearam o caminho de Supernatural ou apoiaram Superhuman. A dificuldade em realizar essas tarefas não era muito alta para pessoas do nível de Draco e Eva, mas seria uma dor de cabeça significativa para qualquer outro Lorde superior. O assassinato nos dias modernos era uma tarefa bastante problemática, especialmente em alvos com proteção pesada. A vida real não era como um filme de ação, onde eles podiam entrar em missão impossível, executar um Hitman em seu alvo e então Gijo e sair. Havia muito mais para contabilizar e muito mais para limpar, a fim de manter a matança em segredo. Tirar a vida de qualquer humano era fácil para um senhor superior. Mesmo combater uma pequena milícia não estava fora de questão. O que criou a dificuldade foram os diversos detalhes como planejamento, cronograma, execução, extração e limpeza. Nesse aspecto, Superman tinha uma vantagem, já que lidava com esse tipo de coisa com frequência. Supernatural estava acostumado a fazer coisas nas sombras, como controlar organizações e muitos crimes. Parecia contraditório, então seria melhor dizer assim,
Superman focava em operações profissionais com planejamento impecável, muitos Bakuts e operativos altamente treinados, enquanto Supernatural era geralmente um trabalho de um homem só ou operações autônomas. Basicamente, como mercenários. Todos cuidaram de si mesmos, escolheram a missão que queriam embarcar e confiaram na própria inteligência para completá-la. Draco examinou as tarefas e coçou a cabeça. Eva simplesmente sorriu e apontou para uma tarefa. Selecione esse para nós. Draco deu uma olhada e ficou surpreso. A missão que Eva escolheu exigia destruir um dos 4 sub-ramos do super-humano no país central. Este estava dentro desta cidade e atuou como contraponto à forte presença sobrenatural aqui. Draco riu quando viu o brilho nos olhos dela. Parecia que sua beleza celestial estava com vontade de fazer chover sangue. Então como ele poderia não obedecer? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.